episódios. Você viu um vídeo que lançamos recentemente sobre os melhores episódios de Chaves? Sim! Naquele vídeo, eu falei que se ele batesse 15 mil likes, a gente ia preparar os piores episódios do seriado. Não se diz pior, se diz pior. Como a gente chegou na meta rapidinho e pelo jeito vocês curtiram a ideia, vamos ver essa seleção de episódios. Então, pega o seu cachorrinho pelo din-din-din, pelo dão-dão-dão e vem com a gente. Galera, da mesma forma que eu falei no vídeo dos melhores episódios, fazer esse tipo de conteúdo é difícil demais. Então, a gente focou apenas nos episódios dos anos 70 e levamos em consideração nossas opiniões pessoais, pesquisas em fóruns, comentários que vocês deixam nos vídeos e principalmente os comentários que a galera deixou numa enquete exclusiva lá no Clube de Membros. Assim, tentamos juntar aqui os episódios menos bons, digamos assim. Digo isso porque, particularmente, eu não acho que tenha nenhum episódio realmente ruim, daquele que você fala, meu Deus, isso não dá pra assistir. Todos têm seus pontos positivos. Mas é claro, né? Tem aqueles episódios menos inspirados. Vamos falar primeiro da fase inicial do seriado, quando os sketches ainda eram mais curtos. A gente tem que levar em consideração que isso era anos 70, o orçamento da produção era limitado e o Bolanhos estava criando várias coisas ao mesmo tempo, e Chaves era apenas mais uma delas. Porém, os personagens ainda não tinham suas características e suas personalidades tão bem definidas, e hoje em dia isso causa um certo estranhamento, é inegável. A começar pela própria roupa do Chaves, que variava bastante e dificulta naquela identificação com o personagem que a gente está acostumado. Mas o principal personagem que ainda não tinha se encaixado era o Kiko, que era muito mais espalhafatoso e assim, de um jeito um pouco exagerado demais. Vai ver só! Vai ver só! Mamãe! Mamãe! Vamos, Tesouro. Não se misture com essa gentalha. Gentalha! Então, o episódio Marteladas entra nessa lista por esse motivo, mas também por conta de um roteiro fraco e também de tudo girar apenas em volta do Seu Madruga carpinteiro. E é claro, o motivo principal, que é uma violência completamente exagerada em cima do Sr. Barriga. Mesmo o episódio tendo toda uma cara pastelão, assim, quase circense, não dá pra negar. É uma pancadaria absurda. Existem até lendas de que esse episódio não passava no Brasil, exatamente por conta de tanta violência, mas nada disso foi confirmado. O próximo da nossa lista envolve a introdução de personagens clássicos e outros que ninguém dá muita bola. Tô falando do Festival da burrice. Também surgem a Malixa, a Cândida e a Elizabeth. Isso aconteceu para dar uma movimentada no elenco. Já que a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, não fez parte da temporada de 74. Mas assim, pensando hoje em dia, dá pra entender que a intenção foi válida, mas os personagens não encaixaram muito bem. Principalmente a Elizabeth, porque eu vou te dizer, olha, que menina chata. Diga, Elizabeth. Enfim, rola um estranhamento, não dá pra negar. A Malixa, ou Malu,
continua aparecendo em vários outros episódios, mas vários fãs do seriado não gostam dela. Aliás, isso me deu uma ideia de palavra-chave, ou melhor, uma pergunta-chave, como tá virando um clássico aqui no canal. Qual é o personagem do elenco principal de Chaves que você menos gosta? Comenta aqui embaixo pra gente, mas assim, não vale falar aqueles personagens que aparecem uma vez ou outra, falar, sei lá, o antigo dono do restaurante da Dona Florinda, ou a própria Malixa. Tem que falar dos personagens principais. Quero ver vocês comentando Pops, Godines, Nhonho, Sr. Barriga, Seu Madruga. Duvido que alguém vai falar Seu Madruga, mas tudo bem. Mas voltando para nossa lista, o próximo que a gente vai falar é o Caçador de Lagartixas, de 74, porque de fato tem uma história bem arrastada. E para piorar, com a Chiquinha fora do elenco, realmente o seriado perde força. Eu até acredito que a Malixa ou Malu tinham potencial, mas assim, a saudade da Chiquinha era grande. Ou melhor, até hoje assistindo esses episódios é grande. E tudo fica girando apenas em volta das lagartixas do Chaves. Enquanto no seu remake mais famoso, de 76, o roteiro ganha algumas adaptações que deixam ele um pouco mais rico. Como, por exemplo, no final, onde uma galera acha que o Chaves matou alguém. Vai pisar no cadáver! Agora, de 75 até 78, o seriado viveu a sua fase de ouro. A Maria Antonieta voltou para o elenco, mas ainda assim continuava aparecendo a Pops, o Godines, o Nhonho, enfim, quase todos os personagens que a gente ama estavam nessa fase. Mas em 79, depois da saída do Carlos Villagrán, o seriado sofreu para manter o mesmo nível de humor. Tanto é que essa é disparadamente a temporada mais fraca de todas. Um bom exemplo disso é o episódio O Dia dos Namorados, que até tem os seus momentos bem engraçados. Feliz Dia dos Namorados! Mas ainda assim, é uma história um tanto quanto enrolada e, na minha opinião, tem um detalhe que pesa. Durante todo o seriado, a gente vê a Chiquinha dando em cima do Chaves, é uma coisa recorrente. Ai, Chaves, mas não vai dizer pro meu pai que você e eu somos noivos. Essa é boa. Agora só me falta dizer que eu sou noivo da bruxa do 71. Só que aqui, ela realmente mostra o quanto tá apaixonada pelo garoto, mas ele só tem olhos para Patty, gerando uma das cenas mais emocionantes. Aí o garoto vem, se abraçam, rola um momento todo fofo e em nenhum outro momento eles aparecem como um casalzinho. E aí você vai me falar que os episódios não necessariamente precisam de uma continuidade, eu entendo perfeitamente. Mas se tratando de dois personagens principais, fica uma ponta solta, até mesmo na construção deles, né? Mas a cereja do bolo pro episódio entrar nessa lista é a música lá no final, que assim, convenhamos também, ela é pouco inspirada. Isso é amor. Isso é amor. Hoje eu vou te ensinar a fazer sopa de letrinha. Sem precisa comprar letrinha. Só usar as letrinhas. E falando de episódios que contam com músicas que não são aquela coisa que se diga, oh, minha nossa, que canção maravilhosa, é impossível a gente não pensar em O Cachorrinho, também dessa temporada de 79. Nesse episódio, os personagens cantam as músicas Quero Que Saibas e Peludinho. E assim, definitivamente não estão entre as favoritas dos fãs. Quero que saiba que sou feliz e que sua casa é uma gracinha. Mas assim, o que faz muita gente não gostar desse episódio é que a história realmente é fraca, parece pouco
inspirada e ver o Chaves imitando um cachorro, eu tenho uma impressão de que no papel, quando o Bolanhos teve essa ideia e roteirizou, tudo funcionou, mas na hora de gravar, dentro do estúdio, a coisa não saiu como planejado. Enfim, é uma opinião quase unânime entre os fãs de que, assim, não rolou. Porém, como eu falei no vídeo onde os personagens trocam presentes entre si, o momento onde o Seu Madruga entrega o peludinho pra Chiquinha é realmente muito bonito. Obrigada, papaizinho lindo, meu amor. Ainda há pouco eu disse que sem o Carlos Villagrán no elenco, foi difícil manter o mesmo nível do humor. Porém, sem o Ramon Valdez, foi muito mais difícil. Isso porque, como o próprio Carlos explicou em uma entrevista no programa do Porchat, o Seu Madruga era um dos principais pilares do seriado. E sem ele, os outros personagens não se sustentavam. Doña Florinda se queda sin filho e nem a quem pegar. La bruxa de 71, su motivo de ficar aí era Seu Madruga. El protector de Chaves. La chininina que era órfã. Então, quando você saca a Seu Madruga, se acaba o programa. Isso tanto é verdade que, ainda em 79, quando o Ramon saiu do elenco, o Bolanhos precisou fazer algumas adaptações, inserindo a Dona Neves e o Jaiminho. Além disso, passou a valorizar mais os outros personagens, que eram crianças, e também saiu um pouco do ambiente da vila, indo principalmente para o restaurante. Então, acabou de arrumar seu boteco? Restaurante. Isso foi uma boa tentativa de diminuir um pouco a ausência que o Kiko e o Seu Madruga causavam em todos os fãs. Porém, a segunda parte do episódio Dona Florinda abre um restaurante é bem fraca exatamente porque pouca coisa acontece. No vídeo sobre os melhores episódios, eu exaltei a forma como Vamos ao Cinema se passa quase inteiro dentro de apenas um cenário e a gente nem sente. Mas nesse caso, acontece exatamente o contrário. O ambiente cansa bastante e tudo fica girando em torno da reforma, que sobra até mesmo pro tobogã de salto alto. Eu vou comer e volto logo. Mas acho que também pesa o fato de que nos acostumamos demais com o Seu Madruga sendo carpinteiro. E quando isso vai pro Mestre Linguiça, não tem o mesmo brilho. Outro episódio que serve como um bom exemplo para mostrar como era difícil amarrar as histórias sem o Seu Madruga no elenco é o Peixe Cru Faz Bem para a Memória. Nessa versão da história, a Chiquinha tem os seus peixinhos coloridos que estão sumindo misteriosamente. Só que na primeira versão, o seu pai era o dono dos peixinhos. Aqui, ela fala que ganhou os animaizinhos da sua biscavó. Só que como tudo gira em torno da Chiquinha, ficaria muito difícil colocar a Dona Neves em cena. Então, as crianças ficam na casa da Chiquinha o tempo todo, sem nenhum adulto por perto e não funciona muito bem, até mesmo porque a gente está muito acostumado a ver o Seu Madruga nesse cenário. Isso sem contar o fato de que o professor Girafales dá um gato de presente para a Dona Florinda sem nenhum motivo aparente. No final do episódio, a gente descobre que o Chaves estava por trás de tudo isso comendo os peixinhos da Chiquinha. E assim, mesmo sendo tudo de mentirinha, eu acho essa cena um pouco pesada para o público infantil. Em alguns países, o peixe é comido cru, sem que isso altere o seu sabor e o seu valor alimentício. Agora, falando do episódio Um Banho para o Chaves, ele entra nessa lista principalmente pela exaustão de remakes. Essa foi a quarta versão da mesma história, sendo que ela já havia sido produzida em 73, 75 e 78. E em 79, o roteiro se mantém praticamente o mesmo. O Chaves está há muito tempo sem tomar banho, suas mãos ficam muito sujas e ele sai pela vila manchando tudo. Eu ainda não tomei banho pela última
Uma vez. Aliás, a gente postou no Instagram uma foto da Maria Antonieta de las Neves segurando o vestidinho da Chiquinha exatamente dessa gravação. Tá vendo as marcas de mão ali no tecido? Pois é, ela guarda a peça até hoje. Então, se você quer ver curiosidades como essa e além disso participar de concursos, dar risada com memes, ficar sabendo de tudo que rola aqui no universo do Vila do Chaves também, vai no nosso Instagram que tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição do vídeo. Sem os atores que a gente tanto ama, realmente perde força. Ainda nessa temporada, a gente tem o episódio O Cãozinho Satanás, que apesar de ter umas cenas bem engraçadas, particularmente eu acho que falta criatividade nele. Tanto é que o Chaves fica paralisado com um piripaque por 5 minutos. Aliás, no Halloween desse ano, a gente fez um vídeo reunindo os piripaques do garoto e ficou muito legal. Se você não assistiu, o link também tá aqui no card. Mas voltando para a história, tudo gira em torno da Dona Clotilde perdendo seu cachorrinho e chamando ele em voz alta, né? Gritando Satanás por todo canto, e as crianças acham que ela tá invocando o Tinhoso. Satanás! Venha cá, Satanás! E além disso, temos esse momento completamente sem noção do professor Girafales. Ora, seu animal selvagem! Eu não entendo. É claro que ele não sabia que o cachorrinho estava embaixo da caixa. E assim, galera, né, na hora ali da produção não tinha nada de verdade embaixo da caixa mesmo. Mas ainda assim, a cena acaba sendo forte. Olha só, coitadinho, está com a patinha quebrada. Mas como eu ia saber que ele estava aí? Então chegou a vez de falar do episódio que eu considero o mais fraco de todos assim, mas de longe. Sem dúvidas é o roteiro mais enrolado, mais arrastado e menos inspirado. Tô falando de Na Escola Domingo, quando Chaves, a Chiquinha e o Nhonho faltam na escola e ficam com muito medo do professor Girafales. Então eles inventam umas desculpas muito doidas. E lá no final do episódio, a gente descobre que eles mataram aula no domingo. Ou seja, não mataram aula nenhuma, porque nem teve aula. Mas tudo nesse episódio é muito lento, os diálogos são arrastados, as piadas não são das melhores e ainda conta com uma das primeiras dublagens realizadas pela Maga. O Marcelo Gastaldi ainda fazia o Chaves com uma voz bem aguda, tentando chegar mais próximo ao timbre original do Roberto Gomes Bolanhos. Que vamos dizer que é o pior dia que passamos na escola, isso nós já sabemos. O professor Girafales era dublado pelo Potiguara Lopes e não pelo Osmiro Campos, que é o dublador mais clássico do Mestre Linguiça. Chaves, estou falando com você, responda. Chaves, o que está acontecendo? Parece paralisado. E ainda por cima, a Chiquinha era chamada de Francisquinha! Tudo isso não chega a ser necessariamente ruim, mas que causa um estranhamento, causa. Enfim, seja como for, nós temos poucos episódios que são mais fracos e menos inspirados, enquanto o Bolanhos criou uma infinidade de conteúdos maravilhosos. Então, no final das contas, o que importa é o carinho que a gente tem por esses episódios e eu, particularmente, vou continuar assistindo todos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim você recebe todas as notificações e fortalece muito o nosso trabalho. Quer fortalecer ainda mais e ganhar conteúdos exclusivos? Então seja um membro do nosso canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante de tudo que a gente está fazendo por lá. Mais uma vez, nosso Instagram tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição do vídeo. Siga a gente lá para ficar por dentro de tudo do universo do Chespirito e também do universo do Vila do Chaves. E é claro, você não precisa sair do YouTube e menos ainda sair do nosso canal, hein? Pode clicar em qualquer um desses dois belos